Olá pessoal, sou o professor Átila, professor de Geografia, e vamos iniciar o módulo 3, módulo que trata dos conflitos contemporâneos. Quero que vocês tenham mais atenção a esse módulo, porque são assuntos mais complexos, porque envolvem nações, envolvem pessoas e envolve, obviamente, um conhecimento mais aprofundado do mapa mundi, do mapa do mundo. Saber onde estão localizados cada país, cada sociedade, cada povo. Então, sugiro que você já tenha esse mapa mundi do lado, beleza? Ao longo da história da geografia, e da história dos povos, países surgem, países são extintos, países são criados ou deixam de existir, e isso ocorre por vários fatores, seja por questões políticas, por questões territoriais, por questões econômicas, por questões religiosas, Pode surgir um país por conta de uma religião, e é fundamental que a gente tenha conhecimento do que a ONU reconhece como Estado Nacional. O que um território ou o que um povo precisa ter para constituir uma nação, Um Estado Nacional. Isso aqui é um conceito da ONU. Tanto é que se você pegar a lista de países da ONU e a lista de países da FIFA, essa última é maior, porque a FIFA não tem os mesmos critérios que a ONU. Vamos colocar o critério da ONU, que é um critério mais complexo. Exemplo, o que um Estado precisa ter para ele ser um Estado? Leia-se aqui a palavra Estado com a letra E maiúscula, Ele precisa ter uma nação, e aqui a palavra nação pode ser sinônimo de povo, de pessoas. Ele precisa ter um conjunto de pessoas, ele precisa ter um território seu, e dentro desse território precisa ter leis, Por isso que o Estado com E maiúsculo faz referência ao conjunto de leis. Por isso que eu coloquei no plural, para fazer referência a isso aqui. Então, quando há um Estado com povo, território e leis, esse Estado ele é livre para fazer o que ele quiser dentro do seu território. Quer um exemplo? Venezuela. Por que está acontecendo aquela crise na Venezuela? Porque o governo venezuelano, o Estado venezuelano, ele é livre para decidir o que ele quer fazer lá dentro. Só que a partir do momento que esse Estado começa a prejudicar a sua população, a ONU tem que intervir. É o que vem acontecendo nas últimas semanas, Aviões russos chegaram na Venezuela e por aí vai. Dentro de um Estado, eu posso ter várias nações. A Espanha. Lá na Espanha, existe um grupo separatista que defende a criação de um país basco. Existe um outro grupo separatista que defendeu ano passado a separação da Catalunha do restante da Espanha. Então você tem o Estado espanhol com várias nações, com vários povos. E isso gera um conflito interno. Onde está a palavra? Conflitos internos. Tá? Por aqui, depois vocês procurem. Gera conflitos internos, tensões interestatais entre os estados. Você tem lá dentro da Espanha o governo espanhol que luta contra os separatistas da Catalunha e luta também contra a galera que tenta organizar um país basco. Isso são os conflitos contemporâneos. A maioria desses conflitos são originados de questões políticas e territoriais. Porém, eu tenho conflitos contemporâneos que vão surgir a partir de questões religiosas, que é o caso do povo curdo, que se localiza no Oriente Médio e que deseja ter o Kurdistão como território, como país, porém, eles não têm um território fixo. Eles não têm um Estado, um conjunto de leis. Eles só têm isso. Então, não dá para criar um território curdo, o Kurdistão, para esse povo. Então, eles ficam migrando ali entre a Turquia, o Iraque, etc. Olha o mapa mundi. Quando ocorre o fim das duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, na década de 50 e 90, eu tenho lutas de libertação nacional. O que seriam isso? Lutas de pessoas, de países que eram
dependentes de outro país. Por exemplo, na África, né? Europeus neocolonizaram a África no século XIX, foi até motivo da Primeira Guerra Mundial. Acaba a Segunda Guerra Mundial, os europeus saem da África por conta dessas lutas. E aí sai o europeu e entra aqui, ó, novas fronteiras, novos países. Se vocês olharem um mapa da África, antes do século XIX, e olhar o mapa da África no século XX, após esse período aqui, ó, você vai ver que o mapa está totalmente diferente. Justamente por conta disso aqui, ó, e disso aqui. Se existem novas fronteiras, né, novos conflitos também surgem. Como, por exemplo, na Nigéria, na Somália. Guerra Fria, ordem bipolar. E esse período de libertação nacional foi justamente um período que houve no mundo chamado de Guerra Fria. Fria por quê? Porque foi um conflito ideológico, de ideias. Não teve um combate bélico entre as duas grandes potências que protagonizaram esse conflito. Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Capitalismo, socialismo. Como não houve um combate bélico entre esses países, essa guerra foi uma guerra de conflitos, de ideias, de poder. E esses países incentivavam outros países a lutarem contra domínios estrangeiros. E aí os Estados Unidos vão invadir o Vietnã, vão dar suporte para a guerra na Coreia, e aqui você vai ter a divisão, né, de Coreia do Norte e Coreia do Sul, uma socialista, a outra capitalista, respectivamente. Em 1962, a União Soviética ela vai colocar bases militares em Cuba, e Cuba fica a pouco mais de 200 quilômetros dos Estados Unidos, então era uma ameaça constante ao território estadunidense. Crise dos mísseis, né? Tanto é que esse vai ser um dos motivos para a derrubada do presidente na época. Nos anos 90, uma nova ordem mundial. Por quê? Nova ordem porque a Guerra Fria acaba. Aqui, a ordem mundial era bipolar, dois polos de poder, dois polos, bipolar. Quando acaba a Guerra Fria, muitos estudiosos vão dizer que a ordem mundial após a Guerra Fria vai ser multipolar ou unipolar? Ponto de interrogação. Acaba a União Soviética, fim da União Soviética, não tem mais um grande polo de poder, só tem um que se destaca, que seriam os Estados Unidos. Mas, ao longo dos anos 90, outros países vão se destacar no cenário internacional, seja na parte da economia ou na parte da política. Ordem multipolar. Pense. Devido a isso, né, outros países surgindo, né, nesse cenário dos anos 90, eu vou ter a proliferação de grupos terroristas. O mais famoso, a Al-Qaeda nos anos 90. Nos anos 2000, o Boko Haram na Nigéria, África. De 2010 para cá, na Síria, o Estado Islâmico, que é o grupo terrorista, talvez, na atualidade, um dos mais famosos, até por conta de ser o mais noticiado. Conflito religioso, né, que envolve religiosidade por conta de território. Então lembre-se, note aí que as tensões entre os estados, entre as nações do século XX para cá, são tensões que envolvem religião, política, economia, vários fatores que é bom você dar uma lida a mais sobre esse assunto, certo? Atualmente, nós tivemos aí no mundo a Primavera Árabe, que vai acontecer em 2011, 2010, 2011. O que foi a Primavera Árabe? Foi um fenômeno que aconteceu na Líbia, na Tunísia, no Egito e alguns países do Oriente Médio, que questionou ditadores, né? Senhores que estavam no poder há 20, 30 anos. As pessoas cansadas desses domínios ditatoriais se organizaram através da internet para questionar esses governos. Em alguns países, como por exemplo a Líbia, esses governos foram depostos. Outros países, como o Bahrein, o governo reformulou a sua política. Deu certo. Questões conflituosas no Oriente Médio, como por exemplo o caso da Síria. Nos anos 50,
a criação, nos anos 1948, né, quase chegando nos anos 50, a criação do Estado de Israel e o conflito entre judeus e palestinos. E por conta disso, aumenta-se o número de refugiados, pessoas que entram em fuga, que fogem das suas nações por N motivos, seja uma guerra, uma crise humanitária, uma crise natural, né, uma crise hídrica, um fenômeno climático, um furacão, um tufão, ou um fenômeno da própria natureza, como a erupção vulcânica. Mas nesse caso aqui, quando o assunto é conflitos, esses refugiados fogem por causa dessas tensões e dessas guerras que justamente grupos terroristas fazem, principalmente nessa região. Então é bom você ter em mente que, para entender esses conflitos, você tem que entender esses assuntos de política, economia e religião, que é o foco dessas, principalmente das tensões no Oriente Médio. Beleza? Forte abraço a todos, valeu!